Fala aí, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, finalmente o Vasco anunciou oficialmente a contratação, o retorno do garoto Andrei Santos. Vamos falar da volta do volante ao Vasco, também vamos falar do clássico contra o Flamengo, também onde está o Orejano, cara, o que aconteceu com o argentino, ninguém fala nada do jogador, e também vamos falar do Nenê, cara, será que vai sair a renovação de contrato ou o jogador vai deixar o Vasco aí no término do Campeonato Carioca? Fiquem até o final, muita coisa pra gente falar, mas já vai deixando o likezão aí como de costume, se inscreve no nosso canal aí, só clicar no inscreva, se você não tá inscrito aí, amigo, se inscreve, ativa o sininho das notificações, para você receber todos os vídeos postados do nosso canal Vamos Vasco, ficar aí atento e receber todas as novidades do nosso Vascão Notícias, sempre tá tendo atualização, e para você não perder nada, se inscreve aí. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Flamengo aí no próximo domingo, no Clássico dos Milhões, no Maracanã. O jogo será às 6h10 da noite, jogo com transmissão da Band. O Vasco não é o mandante da partida, o Flamengo é o mandante desse jogo. Porém, a torcida do Vasco promete fazer uma grande festa no Maracanã. Quase 50 mil ingressos já foram vendidos para esse clássico e o Vasco convoca mais ainda os torcedores vascaínos para irem ao Maracanã e empurrar o Vascão, né? A história hoje é diferente, né, cara? O Vasco está com um time muito mais forte do que tinha aí num passado recente, né? Muitos jogadores foram embora do Vasco, várias contratações vieram e o momento atual do Vasco ele é muito bom, é melhor do que até o do Flamengo, né? O Flamengo está muito mal aí na temporada, perdendo tudo que disputou, e a gente espera que o Vasco dê o golpe final, né, cara? Que o Vasco acabe de vez com a mulambada e que ganhe esse clássico aí, depois de muito tempo, sem vencer o Flamengo, desde 2021, quando venceu por 3-1 no Campeonato Carioca, com gols do Germancano, do Morato e também, se eu não me engano, o outro jogador que fez o gol foi o Léo Matos. Naquela partida o Vasco dominou o Flamengo também estava em crise, o treinador deles também estava muito mal, que era o Rogério Ceni na época, o Vasco vê o mesmo cenário. A única coisa que muda é que o Vasco hoje está na Série A do Campeonato Brasileiro e tem um time mais forte ainda do que tinha naquela época. A gente espera que o Vasco consiga vencer aí o Flamengo. O torcedor volte a sorrir novamente por conseguir vencer clássicos, né? Já venceu o Botafogo, agora a gente espera vencer o nosso maior rival, porque o que interessa em clássico, cara, é vencer o Flamengo. Não importa se perde ou ganha do Botafogo ou Fluminense. Pra mim, o que vale é ganhar do Flamengo, porque o Flamengo é o nosso maior rival. Os outros times são times do mesmo estado. Na minha opinião, a maior rivalidade, obviamente, é a do Vasco contra o Flamengo. É sem dúvida nenhuma uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro, se não a maior rivalidade, porque eu não suporto flamenguista, eu odeio o Flamengo. Eu acredito que você também que está me assistindo também odeia o Flamengo. Isso já mostra o nível que é a rivalidade entre Vasco e Flamengo. Na minha opinião, o Vasco tem tudo para fazer um bom jogo. A gente vive a expectativa dos reforços contratados poderem jogar, atuarem nesse clássico, né, cara? O Vasco anunciou o Andrei Santos, a gente vai falar já já da contratação do jogador. O Vasco ainda aguarda alguns documentos para poder finalizar aí o registro dos jogadores junto ao Bira da FEG, né, para que os jogadores tenham condições regulares aí para entrar em campo nesse clássico. Eu acredito que todos eles, se tiverem condições, ficarão no banco de reservas. Certeza mesmo de reforço contratado que vai para a partida é o lateral direito Paulo Henrique, que foi contratado, já está oficializado e registrado até no bid da CBF. Mas muito possivelmente o Vasco deverá entrar em campo aí com o goleiro Léo Jardim, Pumita Rodrigues, Miranda na zaga ao lado do Léo Pelé, Lucas Piton na lateral esquerda, se tiver passado a dor de barriga do jogador, né? Porque todo jogo o Lucas Piton está sendo substituído com gastroenterite, né? Dores no estômago, né? Pra quem preferia, diarreia, né, cara? O Vasco tem que reavaliar melhor o jogador, porque não é normal isso, né? 2 partidas seguidas o jogador ainda não estava curado dessa gastroenterite. Vamos ver como que ele vai jogar nesse clássico contra o Flamengo, se ele vai estar totalmente 100%. Mais à frente, no meio campo, eu acredito que o Vasco deverá entrar em campo aí com o Rodrigo, com o Jair, com o Matias Galaza e o ataque com o Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Acho que esse será o time do Vasco para esse clássico contra o Flamengo. Deixa nos comentários qual para você é o time ideal para esse clássico, se você vai no Maracanã assistir o jogo do Vascão e qual o seu palpite para essa partida. Ontem eu falei o meu, vai ser 2-1 Vascão. Bom, pessoal, um assunto aí vem deixando o torcedor vascaíno bem preocupado, né? O argentino Orejano, velho. Cadê esse jogador, velho? Jogador que veio contratado a peso de ouro. Até agora a gente não tem uma posição de como que está a recuperação do atleta, se ele vai ter condição de jogo para esse clássico contra o Flamengo, se ele vai voltar aí nas próximas rodadas, ou se o problema do jogador é muito sério e pode até mesmo afastar ele dos gramados por um longo período. Até o momento o jogador não mostrou nada, até porque fica mais tempo no departamento médico do que em campo.
E a fisiologia do Vasco tem que conseguir resolver essa questão o quanto antes, velho. O jogador com certeza já veio pro Vasco com esses problemas aí físicos, problemas clínicos, né, cara? Não conseguiu dar sequência no seu futebol no início dessa temporada. Isso é muito ruim para o Vasco e também para o próprio jogador, para a carreira do jogador, né? Ele está num novo clube, poderia já estar atuando mais frequentemente, quem sabe até mesmo ter buscado a titularidade do Vasco, com o Maurício Barbieri colocando ele do lado direito e o Gabriel Peck no lado esquerdo. Porém, a lesão do jogador vem tirando ele dos gramados, né? A gente não sabe ao certo qual é o problema real do jogador. Vamos ver se o jogador vai ter condição, pelo menos, de ficar no banco de reservas para esse clássico contra o Flamengo. Caso ele não fique, muito possivelmente o Vasco só deverá ter ele nas semifinais aí, caso se classifique para o mata-mata do Campeonato Carioca, né? Tomara que o jogador se recupere logo, porque o torcedor já está ficando assim, meio com o pé atrás com o Orejano, né, cara? Muitos já querem que o Vasco devolva ele lá pro Vélez, que ele já veio bichado. Eu até concordo em partes, velho, mas o Vasco poderia ter feito uma avaliação melhor no jogador quando contratou ele, porque desembolsou uma grana muito pesada, teve uma novela gigantesca para contratar esse jogador. Ele já vinha treinando praticamente umas 2 ou 3 semanas no Vasco. O Vasco demorou uma eternidade para anunciar ele oficialmente. Anunciou quando estava viajando para a Flórida. E depois disso o jogador conviveu com muitas lesões, né? Não fez nenhum jogo sequer, os 90 minutos, não foi titular em nenhuma partida do Vasco. E até agora o jogador tem mais dias no DM do que em campo, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo o Luca Orejano, se você acha que ele ainda vai se recuperar e dar muitos frutos nessa temporada para o Vasco. O outro jogador que a gente vai falar hoje, ele já tá ativo, né, cara? Esse aí não tem lesão, joga os 90 minutos se precisar, tá com 41 anos, com a saúde de um garoto de 20 anos, mas o seu contrato está chegando ao fim. Vovô garoto Nenê, cara, será que o Vasco vai renovar o contrato com o jogador? Até o momento a diretoria do Vasco não se posiciona claramente sobre esse assunto, se vai acontecer sim a renovação de contrato do Nenê. Eu acho, cara, na boa, dá o contrato até o final do Campeonato Brasileiro pro jogador, porque ele tá jogando bem nessa temporada, fez golaço, tá contribuindo bastante com o Vasco, já aceitou a reserva, tá de boa, né, cara? Ele já entendeu que o Vasco tem um objetivo maior, que não é o momento dele ficar de biquinho, que não é o momento dele fazer birra por estar no banco de reservas. Isso aí mostra a experiência do Nenê, isso é importante, porque você sempre nota que quando o Nenê entra, ele dá uma dinâmica maior ao jogo, ele consegue bater bem escanteio, consegue bater bem falta, faz gol de fora da área, aquele golaço na Copa do Brasil, e com certeza é um jogador muito importante pro Vasco ainda nessa temporada. Pode ser que o Campeonato Brasileiro seja mais pesado para o Nenê, mas ele ainda está jogando bem. Você não tem um motivo claro para tirar o Nenê do time do Vasco hoje, exceto a idade avançada. Fora isso, ele tá fazendo o que tem que fazer, né? Fazendo até mais do que se esperava dele. Na minha opinião, eu daria sim um contrato aí, pelo menos até o término do Campeonato Brasileiro com o Nenê. Se ele não render nada, aí o Vasco pode chegar, sei lá, no Nenê e conversar com ele e falar, cara, não vai dar, a gente vai rescindir o seu contrato e vamos trazer um jogador mais jovem para a posição. Acho que poderia ficar meio que acordado isso entre as partes, né? Vamos te dar um contrato de produtividade até o final do Campeonato Brasileiro. Se você não render, a gente rescinde esse contrato, né? Eu acho que seria bem claro, eu acho que seria justo também com o Vasco e também com o próprio jogador. Deixa nos comentários o que você acha do vovô garoto, se você acha que o Vasco tem que renovar o contrato do Nenê. E se você acha que ele tem que sair, quem você contrataria para substituir o Nenê aí na temporada de 2023? Por falar em contratação, hoje o Vasco anunciou oficialmente a contratação aí do volante Andrei Santos, cara. O jogador está de volta à Colina e o Vasco corre contra o tempo aí para registrar ele, para ele, quem sabe, entrar em campo no clássico de domingo contra o Flamengo. O jogador chega com um contrato até o meio do ano com o Vasco aí, vindo de empréstimo junto ao Chelsea. O Vasco que tinha uma dívida com o jogador e irá repassar 30% dos valores que recebeu do Chelsea na negociação com o atleta. Irá quitar essa dívida com o jogador e ele está de volta aí à Colina e muito possivelmente, quem sabe, pode ter chances aí de jogar sim contra o Flamengo, né? A novela acabou, o Andrei Santos é do Vasco, o torcedor vivia em apreensão dele até mesmo ir para o rival, jogar no Palmeiras, né, cara? Muitos tinham até aceitado o fator dele ter ido para o Palmeiras, ele poder ir para o Palmeiras, só que teve uma grande reviravolta. O Palmeiras desistiu da negociação do Andrei Santos por não querer o jogador somente até o meio da temporada e ele acabou vindo para o Vasco. Vai jogar aí até o meio do ano, vai fazer algumas partidas importantes, tanto na Copa do Brasil e também aí no Campeonato Carioca e o início aí do Campeonato Brasileiro, né? Deixa aí nos comentários o que você achou da volta do Andrei Santos, que é novo reforço do Vasco novamente.
Bom, e para fechar nosso vídeo, o Vasco aí conheceu o seu adversário na Copa do Brasil. Na segunda fase, o Vasco irá enfrentar o ABC de Natal em São Januário. Ainda não temos uma data dessa partida, a CBF irá definir em breve aí a data e o horário do jogo, e assim que tivermos informações, vamos trazer aqui no canal. Deixa aí nos comentários o que você acha desse adversário do Vasco, né? Vai pegar o ABC, um adversário um pouco mais difícil, né? O ABC venceu por 5-0, o Tum Tum se classificou aí para a segunda fase e será o nosso adversário aí na segunda fase da Copa do Brasil. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, valeu demais a galera que acompanhou até o final, tamo junto, forte abraço e é nóis!